a, a Jerusalém, né? Jerusalém era uma pequenina parte aqui do Império Romano, que naquela época tinha mais ou menos aqui 50 milhões de pessoas. Nós passamos pelas principais classes sociais ou pelas pessoas que se determinavam religiosos à época. Nós falamos um pouquinho dos fariseus, nós falamos quem eram os saduceus, essênios, os zelotes. Isso era importante para a gente entender por que é que o Senhor Jesus abordava algumas situações e de que forma. Nós falamos um pouquinho do tempo que isso deve ter gasto nesse sermão. Se a gente pegar o sermão e ler, nós vamos gastar aí, se você for lento numa leitura, 15 minutos, se você for super rápido, 7 minutos. Então, eu não acredito que o Senhor Jesus fez isso assim, ditou essas palavras dessa forma, e alguém escreveu, no caso aqui nós estamos vendo o relato de Mateus. Há estudos que indicam, pela situação social, cultura, em que isso demorou mais de um dia. Alguns chamam até que isso aqui foi um retiro, né, espiritual. Vocês não estão... Eu não estou... Deixa eu entender o que está acontecendo. Vocês não estão vendo minha tela, não é? Alguém dá um reporte. Parou no mapa, é isso? Ok. Acho que agora vocês devem estar vendo a figura do exemplo do fariseu, que nós conversamos na aula passada. Então, nós falamos sobre os fariseus, as classes religiosas, o que pensava cada uma delas, de maneira bem objetiva. Nós falamos sobre os saduceus, os essênios, os zelotes. Aí nós voltamos aqui onde eu parei agora, que é no tempo que esse sermão deve ter despendido do Senhor. Então, ele estava vendo multidões, como nós vimos. Então, é possível que ele tenha gasto um dia ou mais, feito um retiro. Lembra que tinha outras situações em que o Senhor Jesus estava preocupado com a fome do povo, com a sede do povo. Então, não era algo assim fácil de juntar as pessoas, e quando eu juntava, essas pessoas ficavam por um tempo. Então, eu acredito que isso se passou mais de um dia, ele dando essas orientações. Público-alvo do Senhor Jesus, né? Então, eram seus discípulos, né? E aí a gente brincou de quem eram esses discípulos, e a resposta que vem na nossa cabeça, assim, super rápido, que eram os 12. E, na verdade, não, né? Se a gente lê o texto, multidões de discípulos o acompanhavam. Então, o Senhor Jesus tinha uma quantidade expressiva de discípulos, e ele separou da multidão esses discípulos para conversar com eles. Não era o momento ainda de conversar com os 12. Nós conversamos também sobre o porquê da semelhança do Senhor Jesus subir ao monte. Conversamos isso em detalhes. Então, para aquelas pessoas que estavam ali, quando alguém subia ao monte, falava sobre o monte, vinha à cabeça das pessoas, certamente, o que eles conheciam do Antigo Testamento, principalmente a imagem de Moisés, trazendo a lei. Nós brincamos aqui que Mateus, no caso, que é o autor do relato que nós estamos estudando, ele fez tradução simultânea, né? Porque, lembra, as pessoas não tinham como fazer anotações, não é? Nós não tínhamos celular, não tinha caneta, não tinha lápis, não tinha um pergaminho para você anotar, elas tinham que anotar isso de memória. Então, a atuação do Espírito Santo foi fantástica, que Mateus, de alguma forma, registrou o que estava acontecendo, porque Jesus ainda falava em aramaico para esse povo. A gente falou também da história, por que o aramaico deveria ser a língua que o Senhor Jesus estava falando ali. Certamente o Senhor Jesus falava hebraico, e certamente o Senhor Jesus falava grego, mas o Senhor Jesus, de maneira especial, escolheu o aramaico, e tinha uma razão para isso, né? Como nós vimos. Mateus fez os relatos aqui em grego, então o desafio dele é que já houve uma primeira tradução entre o que o Senhor Jesus falou para aquele povo, o que aquele povo ouviu, e o que foi relatado por Mateus. Temos uma cena clássica aqui, né, imaginando que o Senhor Jesus subiu ao monte, e as pessoas estavam assim, pertinhos, de uma forma agradável, tranquila, e o que a gente viu foi que não, em que haviam multidões de pessoas. Então, é algo parecido com isso. Então, imagina, gente, nos dias de hoje, que a gente não, né, como nós brincamos, a gente não consegue ter um comportamento adequado, às vezes, no cinema, a gente não tem um comportamento adequado
numa palestra que tem microfone, ar-condicionado, né, grandes alto-falantes, imagina você ter que, o quanto de atenção você teria que prestar aqui, e que lugar que deveria estar extremamente silencioso para você ouvir uma pessoa falar. Há quem diga que o Senhor Jesus subiu, e depois, até por causa do relato de Mateus, é que ele inverteu a posição. Ele ficou abaixo e as pessoas acima, como em salas de aula que a gente tem ainda em grandes universidades mais antigas, em que o professor fica mais baixo e a plateia fica para cima, uma questão de acústica, né? Então o Senhor Jesus teria aproveitado a acústica do ambiente para conseguir conversar com essas pessoas. O Senhor Jesus tinha grande preocupação com as multidões, né? Nós vimos isso aqui em detalhes. O motivo de ele então ter subido ao monte, ele não fez nada disso sem querer. Um dos motivos que a gente menos imagina é que ele estava tentando fugir realmente das pessoas, né? Ele estava numa fuga, ele precisava de descanso, e ele não conseguiu. O motivo dele estar sentado, porque ele falava com uma autoridade, como a gente já citou, quem se aproximou dele foram os seus discípulos, e ele passou a ensinar. Nós vimos que essa palavra, quem ensinava aqui, ensinava com autoridade, não era qualquer um, e ele estava sendo comparado a muitos outros messias ou outras autoridades eclesiásticas da época que estavam ensinando. E ele passa então a fazer um discurso do rei para os seus súditos. E qual foi, no final, caminhando para o final do Sermão do Monte, então, a gente está na introdução, aula passada, deu um pulo lá para o final, qual foi o resultado final? As multidões saíram de lá maravilhadas, e perguntavam uma para outra, quem é esse que fala com total autoridade? E o Senhor Jesus, diferente de outros, diferente de nós mesmos, não citava outros autores, né? Ele não falava como disse fulano, como disse Beltrano, não, ele falava como quem tinha autoridade, como sendo o próprio Deus. Então, esse foi o desafio, uma breve passagem pelo que a gente viu aula passada, e a gente terminou a aula, então, nos desafiando a essas 4 palavras aqui, diferentes no nosso vocabulário, mas por causa disso eu deixei de propósito, que era a ideia, então, da gente fazer uma subscrição ao que o Senhor Jesus falou, ou seja, eu assino embaixo, eu fazer uma proscrição, que é você, como servo dele, estudar e se ter força para banir o falso ensino, fazer uma descrição, então é mostrar realmente como o mundo é e poder contar o evangelho. Um dia a gente pode nos reunir, a gente brincar, não sei se brincar é a melhor palavra, ou talvez treinar como pregar o evangelho, né? Você já parou para pensar, você sabe contar, você sabe pregar o evangelho, você sabe demonstrar o evangelho, o que esse evangelho tem de bom? E ainda a gente tem um papel, talvez, de prescrever, né? Como um médico faz, às vezes, ele prescreve uma medicação, nós temos, como súditos do rei, a obrigação de prescrever o que o evangelho nos aponta. Esse foi o nosso desafio. Então, começando o tempo de hoje, eu queria orar com vocês e a gente passar aqui por essa imagem que eu gosto bastante, que eu queria saber o que é que trava ou conduz a sua cabeça, né? Como se a gente é martelo ou bigorna, o que é que trava e conduz a nossa cabeça? Vamos orar, queridos. Depois disso eu inicio a gravação. Senhor Jesus, que privilégio, Senhor, mas que privilégio poder estar num país em que nós podemos estudar as suas escrituras de modo aberto. Obrigado por esses irmãos aqui, obrigado porque nós tivemos o privilégio, Senhor, de poder ouvir e ter registrado aqui as palavras do Senhor. Não há sermão melhor do que esse, em toda a sua composição, na sua didática, na sua homilética, na sua intenção. Muito obrigado, Senhor. Dá inteligência e incute essas palavras na nossa mente, para que a gente saia daqui desse tempo incomodado, Senhor, e realmente possamos discutir com a nossa própria mente, com o nosso interior, o que precisa ser mudado para buscarmos estar mais perto do Senhor. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok. Normalmente eu faço perguntas aqui, mas sendo bem objetivo, ninguém me responde, tá bom? Então, assim, eu vou muitas vezes fazer a pergunta e responder, mas se você quiser participar comigo, você é mais do que convidado da gente
conversar. A ideia é simular uma sala de aula, que a gente estivesse sentado juntos, ou talvez numa roda, e pudéssemos conversar a respeito. Mas a primeira pergunta que eu trago para você é: o que é que está dentro do seu ser, dentro da sua alma, dentro do seu espírito? O que é, com que compromisso você está fechado? Por isso essa ideia do cadeado. Quais são as suas condições inegociáveis de vida? O que você não negocia? Você já parou para pensar isso? O que é inegociável para você? Tem muitas situações na nossa vida como cristãos que são inegociáveis. Então, veja, eu estava conversando com pessoas essa semana e a gente estava lembrando de que ser desse mundo, né, sendo desse mundo, nós temos que deixar marcas. Quais são as marcas que você deixa nesse mundo? Qual é o padrão que você tem, que você marca? Nossa, só podia ser dessa pessoa mesmo. Puxa, eu não esperava outra coisa dessa pessoa, né? E nós temos a real consciência de que essa frase é muito interessante. A sociedade está sempre caminhando para a perdição, ou para o inferno, mesmo que ela não acredite no inferno. E eu já vi muitos de nós querendo colocar uma expressão conhecida, colocar ar-condicionado que está caminhando para o inferno, em vez de você realmente confrontar as pessoas. Dá um choque de realidade nas pessoas. Não, peraí, não é bem assim, né? Não é desse jeito também, né? Ela é tão boazinha, né? Talvez você já tenha ouvido aquela expressão: puxa, ela é quase crente, né? Ela age melhor do que muitos crentes. Isso é muito triste, queridos, né? Não é isso que Deus espera da gente. E o Senhor Jesus vem confrontar aquele público, aqueles discípulos que já estavam com ele, justamente num cenário como esse. Então ele traz uma contracultura, eu gosto muito dessa palavra. Ele vem demonstrar uma cultura oposta ao que as pessoas estavam esperando. Lembra da história que nós vimos na aula passada, que estavam esperando no Messias, cada um deles, eles estavam embaixo do Império Romano, era aquele contexto de pessoas que estavam vindo o Senhor Jesus. Então, note, as bem-aventuranças, né, é uma pergunta para você, estão as bem-aventuranças apontando, vou marcar com uma cor diferente aqui para chamar a sua atenção, estão as bem-aventuranças apontando para uma doutrina de salvação pelos próprios méritos? Puxa, preciso dividir isso com vocês, já vi muita gente dizendo isso. Então, pera um pouquinho, hoje eu vou acordar e eu vou olhar aqui as bem-aventuranças, nem vou entrar em discussão quantas elas são, mas dizendo assim: hoje eu vou ser manso. Não, hoje eu vou me esforçar para ser manso, eu vou ser manso. Não, hoje eu vou ser humilde de espírito. Não, hoje eu vou praticar essa bem-aventurança. Ou ainda, puxa, então, se eu conseguir cumprir todas essas bem-aventuranças, eu estou bem na fita. Olha, Deus vai me olhar assim e falar assim: nossa, esse Elcio é demais. Olha, ele conseguiu cumprir tudo isso. Elcio, tirou 9, né? Faltou uma bem-aventurança que hoje você não cumpriu. Puxa vida, quase chegou lá. Então, muitas pessoas entendem que, mesmo as pessoas sem Cristo, que confiam demasiadamente em suas próprias capacidades, que elas podem, de alguma forma, estar preparadas para realizar tais coisas. Você já viu pessoas que não reconhecem Jesus como Salvador e elas falam assim: mas eu sou bonzinho, mas eu faço isso, mas eu podia até ter feito, olha como eu fui legal, e não fiz isso. Olha, e você mesmo às vezes admira: nossa, como fulano assim é bonzinho, nossa, você viu como ele é caridoso, nossa, você viu até como ele é simpático muitas vezes. Então a pergunta que eu faço, primeira para você refletir é: naquele público que nós vimos na aula passada, naquele contexto sociocultural da aula passada, estaria o Senhor Jesus, olha só, excedendo a religiosidade já da época? Pô, já existiam os fariseus, por exemplo, já existiam os escribas. Aí o Senhor Jesus vem dizer assim: então vou fazer o seguinte, eu tenho que ser ainda melhor do que os fariseus. Deixa eu voltar aqui.
eu tenho que fazer algo melhor ainda. Gente, ó, só o que os fariseus fazem, o que estão pedindo para vocês, não está suficiente, tá? Eu vou levar a barra, tá bom? Então, eles já cumprem tudo, eles se mostram justos, tal, né? Não, nós vamos levar a barra, nós vamos fazer mais do que eles. Seria isso que o Senhor Jesus estava, então, querendo mostrar, que ele ainda era melhor do que os fariseus? Aí alguém já me trouxe esse versículo tempos passados e eu usei aqui, porque o próprio Senhor Jesus diz aqui, veja, porque vos digo, cadê o lápis aqui? Porque eu vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Opa! Como assim, Senhor Jesus? Espera aí. Então, o meu livro de comparação é com os religiosos da época, então o senhor está levando a barra, já está difícil. Eu não consigo cumprir nem o que eles dizem. E o senhor está propondo para a gente uma barra maior, vai ficar mais difícil para a gente? Não. O que eu gosto muito dessa frase aqui, que diz assim, o que o Senhor Jesus está apontando é uma série de atitudes emocionais fundamentais, onde o ser humano que reagir ao seu ambiente com este espírito será feliz. Eu falei isso aula passada, talvez algum de vocês não estejam. O que nós estamos olhando aqui são características daqueles que já pertencem ao reino do Senhor Jesus. Então, daqui para frente, né, reforçando o que a gente disse, olha as bem-aventuranças assim, como se alguém de lado, de fora, estivesse olhando e falasse assim, nossa, aquele cara que é feliz, hein? Ó, você já fez isso, não fez? Aquele cara lá que deve se dar bem, hein? Puxa, aquele cara que é feliz. Por quê? Porque tal coisa. Então, não entendam que para ser feliz, bem-aventurado, você precisa fazer algo. Não. É marca de quem é feliz fazer algo. Preciso repetir? Então, assim, a ideia não é eu preciso fazer algo e eu vou ser feliz. Não. É porque eu já sou feliz, eu já sou bem-aventurado, eu faço algo. Notaram a diferença? Isso você precisa ter em mente. É assim que aquele povo entendeu o que o Senhor Jesus estava dizendo, em todo o contexto, em todos os exemplos, em todo o raciocínio do Senhor Jesus nesse sermão. Então, ele estava falando para quem? Para os discípulos. Ele não estava falando para a grande multidão. Isso é muito importante. Os discípulos entendiam o que ele estava dizendo, a grande multidão talvez não. Mas ele separou os seus discípulos, ele estava dizendo e conversando e dando instrução, ensinando os seus discípulos. Um verdadeiro cristão, marque aí, já é uma marca de um verdadeiro cristão, uma pessoa que tem realmente consciência das suas limitações e da sua dependência de Deus. Calma, outro ponto. Eu também sou limitado, cara. Se eu pegar aí para correr uma maratona, eu não vou conseguir, eu tenho as minhas limitações. Não são essas limitações físicas e sociais às quais o Senhor Jesus está se referindo. Ele está se referindo a todas as suas limitações espirituais, as suas limitações de você com você mesmo, que só você sabe dentro da sua mente. O seu cônjuge não sabe, mas o Senhor Deus sabe. São essas limitações. Nós não estamos falando de limitações físicas, sociais ou econômicas. Nós estamos falando de limitações espirituais. E só um cristão, para se tornar cristão, ele já teve que entender que ele é limitado, que nada ele pode fazer por ele mesmo. Então ele consegue entender o Evangelho. A palavra colocada e aplicada aqui pelo Senhor Jesus, em que Mateus traduziu do aramaico para o grego, é Macários. Por que dizer isso? Né? Não é para mostrar que eu fui pesquisar o que essa palavra significa, qualquer um de nós precisa fazer, mas é para lembrar de que quem estava assistindo aquele sermão, quem estava ouvindo as palavras do Senhor Jesus, entendeu essa expressão como uma alegria primeiramente interna. Então não é aquele sorriso, aquela pessoa com uma face feliz, pode ser, mas não era esse o objetivo.
e uma felicidade que independe das circunstâncias. Por isso que o sermão já começa com a palavra bem-aventurados nesse sentido e já dá choque logo de cara. Lembra, o povo estava debaixo do Império Romano, passando fome, eles eram subclasse de pessoas. E aí vem alguém dizer assim, feliz sobre qualquer circunstância, ou ainda dá a ideia de ser uma pessoa realmente abençoada, afortunada, bendita. Essa é a expressão nativa de quem estava sentado ali e ouviu. Quem lia e conversava com Mateus, e Mateus contava isso, era assim que essa pessoa entendia. Ok? Em português, essa ideia de bem-aventurado pode ficar um pouco vazia para você. Mas para quem estava sentado assistindo ali, era essa a ideia. No discurso do Senhor Jesus, as pessoas começaram a entender que era uma felicidade relacionada com santidade. A gente já entende um pouco o conceito de santidade, não é verdade? Santidade, santo, aquilo que é separado para algo, e a gente tem que buscar a santidade. Então, essa felicidade está relacionada com santidade. Veja, ora, se sabei estas coisas, bem-aventurados sois, porque praticades. Então, como eu sei algo, eu sou bem-aventurado porque eu pratico. Não caia na interpretação, então, para eu ser bem-aventurado, eu preciso praticar. Não. Lembra que aquele comentário, puxa, você viu fulano? Nossa, por causa disso, então, ele é feliz. Na sociedade que a gente vive, nossa, ele tem a casa, o carro, o dinheiro, isso e aquilo, puxa, então ele é feliz. Não é essa a ideia. É o contrário. Porque eu sou feliz, eu pratico tal coisa. Porque eu sou feliz em qualquer circunstância, porque eu sou bem-aventurado em qualquer circunstância, a minha atitude é diferente. Então, algumas observações iniciais. Tudo que a gente vai ver nessa relação do martelo e da bigorna, né, e é o que o Senhor Jesus espera da gente como servo dele, a gente ter uma atuação, nós causarmos transformação, elas estão basicamente apoiadas em simplicidade, descrevem o caráter meu e seu no presente. Espera um pouquinho, eu já vi isso aí, nós vamos olhar isso para o futuro. Calma, há aspectos sim no futuro, mas eles já estão presentes no presente, por mais redundante que seja. São qualidades que compõem o mesmo grupo de pessoas, discípulos. Por que eu marquei aqui discípulo em destaque? Porque se você for conversar isso com alguém que não é discípulo, isso aqui é loucura, não faz o mínimo sentido pensar em algo como isso. É loucura, não faz sentido. Não aponta para vantagens econômicas. Não preciso nem dizer o que nós estamos passando nos dias de hoje. A gente quer esse livramento, a gente quer sair do que está, a gente imagina que pessoa A ou B, governo A ou B, seja ele qual for, vai nos livrar. Se tal coisa acontecer, se tal remédio aparecer. Não, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes em qualquer circunstância, não depende de momento econômico. Se assim o fosse, lembra o que nós vimos na aula passada? Como é que aquele povo estava se sentindo? Em como ele estava em situações. Então, o Senhor Jesus seria louco, estaria falando algo fora da realidade do que estava acontecendo. Outro ponto importante, não há promessa em lugar nenhum de um alívio imediato para suas necessidades físicas. Eu já vi muitas pessoas de púlpito dizendo, nesses textos de Jesus, que se a gente praticar tal coisa, então eu vou receber tal coisa. Queridos, em nenhum momento você pode fazer trocas com Deus. Você não vai mudar a vontade de Deus. Não há nada que você possa fazer por si mesmo. Deus não precisa de nada de você. Então não há nada em mim e em você que valha uma troca para Deus. Então não existe nada. Então não, as suas necessidades físicas não necessariamente vão ser atendidas porque você está tentando praticar as bem-aventuranças, que a gente já viu que é algo errado.
A atitude é consequência da felicidade. Eu já falei isso aqui bastante. Então, a atitude que você tem de ser manso, a atitude de chorar é consequência da sua felicidade. Nossa, que coisa, eu não estou entendendo esse negócio. Calma, você vai entender. Que a gente tem a ideia de que temos que fazer algo para receber algo. Não, é o contrário. Nós vamos manifestar algo porque nós já somos algo. Deus, o Senhor Jesus, aqui é um privilégio, ele mostra o que ele pensa, veja, o que ele pensa sobre as pessoas, por isso elas são felizes. Então veja, o Senhor Jesus dizendo, sabe por que essas pessoas são felizes? Porque elas, ou melhor, sabe como é que eu consigo saber que essas pessoas são felizes? Porque elas praticam tal coisas. É fantástico esse sermão do Senhor Jesus, ele quebra aquelas pessoas que estavam ouvindo. Outro ponto, por mais que, o tempo nosso é curto, por mais que a gente tenha aquela sensação de identificar nos ímpios, naqueles que não tiveram um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus, tais características, elas não são válidas. Nossa, eu conheço uma pessoa tão boazinha, nossa, eu conheço uma pessoa que faz caridade, nossa, eu conheço... Sim, não é disso que o Senhor Jesus está dizendo. Não são atitudes externas, não são atitudes de justificação. Nós não conseguimos encontrar essas marcas em pessoas que não são do reino, né? Nós vimos o reino aula passada. E então, há quem diga que essas afirmações do Senhor Jesus estão de trás para frente. Né? Então, a gente vai olhar bastante o tempo que a gente estiver junto aqui, o quanto isso vai balançar com os seus fundamentos. Se eu não balançar, se eu não mexer com o seu fundamento, eu não fiz meu trabalho direito. E que bênçãos seriam essas, então? Né? Puxa vida, então a gente tem aqui, essas pessoas vão possuir o reino de Deus. Como é que eu posso possuir o reino de Deus? Como é que eu posso herdar a terra? Como assim, herdar a terra? Ser consolada, parece que ser consolada é melhor, né? Então eu tô triste aqui, mimadinho, tal, aí eu encontro um ombro, né? E alguém vem, então, e me consola. Elcio, tá aqui, você acabou de falar aqui, não, mas eu vou ser saciada, então, não vou passar mais vontade nenhuma, necessidade nenhuma, eu vou estar satisfeito, como a gente faz uma bela refeição, fala assim, nossa, gente, eu tô cheio, né? Não aguento mais. Olha, ainda a gente vai receber misericórdia. Como assim? Nós vamos ver a Deus? Ninguém viu a Deus. As Escrituras dizem que ninguém viu a Deus, não é? E seremos reconhecidos como filho de Deus. Nossa, que beleza, né? Então, você já viu aquilo, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Você já deve ter visto isso em para-choque, em adesivo de carro. Eu deixei essa plaquinha de presente e futuro porque você precisa ter em mente de que o reino de Deus já está aqui, você já faz parte dele, você já desfruta desse privilégio hoje, e sim, nós vamos ter consequências futuras. Em que tempo? Tanto no tempo presente quanto para o futuro. Se você tiver chance aí durante a semana, eu não tenho espaço para fazer isso aqui, não faz parte do nosso tempo, eu separei aqui, estou tirando um tempinho, mas estude a ideia das escrituras do já e ainda não. Não sei se você já teve chance de se confrontar com essa ideia, mas do já e ainda não. É muito legal. Então, há coisas que estão acontecendo já, mas ainda não. Então, por exemplo, você é salvo, você já desfruta aqui das bênçãos, mas você ainda é pecador, então você não é totalmente santo. Mas eu já pertenço ao reino de Deus? Já, mas eu desfruto já de todas as bênçãos de ser? Não. Então é já e ainda não. Então esse conceito é bem legal. Se você tiver chance, pesquise sobre ele. Eu acho que vai abrir bastante a sua visão, principalmente quando a gente tem que agir aí como um martelo ou com uma bigorna. Tenha em mente, nós vamos entrar nas bem-aventuranças daqui a pouquinho, mas tenha em mente que as afirmações do Senhor Jesus são, então, para o presente, para o já, e para o futuro, e para o ainda não, ok? Não são coisas só, então quando eu morrer, falando português, claro, aí eu vou, não, então eu tenho que fazer um monte de coisa aqui, porque quando eu morrer, eu vou pegar isso que eu fiz e eu vou ter, não é isso.
olha só esse desenho. Dado que o ser humano é incapaz de obedecer 100% à lei, puxa, esse é um outro estudo, né, sobre a lei, né, mas lembra que Deus mandou a lei através de Moisés, monte, por isso que o Senhor Jesus está tomando uma ação como ela. A lei tem a seguinte função: a lei foi dada por Deus para mostrar que a gente não consegue cumprir, que nós precisamos, então, de alguém que cumpra 100% em nosso lugar. Isso vai trazer justificação, e aí nós começamos, então, a passar por um processo de santificação. Poxa, eu gosto muito dessa sequência. Então, Deus, por misericórdia, nos dá a lei mostra que nós somos extremamente incompetentes, nós não conseguimos cumprir a lei, porque a cumprir a lei é 100% sem falha, todo dia, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Okay? Então, a gente não consegue. Então, nós precisamos de alguém que o faça. Esse alguém, então, através dele, nos justifica, então, ele nos declara, né? Quando a gente recebe uma certidão de anuência, e nós passamos, então, a buscar santificação. Você precisa, então, marcar e guardar. Se você já ouviu isso, tire isso da sua cabeça. As bem-aventuranças não são, deixa eu marcar em vermelho, não são um conjunto de leis, e sim uma apresentação do fruto do Evangelho. Espera aí, então, aquela hora que você falou, Elcio, que as bem-aventuranças, assim, para eu ser feliz a qualquer custo, né, que é o que significa lá a palavra, eu preciso fazer algo. Você falou que não. Por eu ser feliz, então eu faço algo? Isso. Então, de novo, eu estou reforçando isso. Não é mais um conjunto de leis, e sim uma apresentação do fruto. Então, se as pessoas percebem em você características das bem-aventuranças, é porque você está dando o fruto e o fruto correto. E as pessoas notam. Nossa, ele está no trânsito, ele podia ter arrebentado, ele podia ter fechado o cara não merecia ter a passagem, mas ele deu a passagem. O que esse cara tem diferente? Que fruto é esse? Como assim? Mas, Elcio, você tinha direito de fazer isso tal, e você não fez? Eu abri mão do meu direito. Ok? Então, são frutos de quem já é. Se eu disse que os ímpios, as pessoas que não tiveram um encontro pessoal com Jesus, não conseguem ter tais atitudes, é esperado de mim e de você o contrário. Não é uma opção não demonstrar esses frutos. Então, veja, todos os salvos, vou colocar de verde, todos os salvos por meio do Senhor Jesus, todos devem manifestar todas as atitudes descritas como bem-aventurança. Gente, todas. Ok? Então, as bem-aventuranças que o Senhor Jesus colocou não é assim, espera um pouquinho, hoje eu estou mais para isso, então hoje eu vou praticar isso. Não, esse mês eu estou cansado, não deu, né? A situação que eu estou passando, na verdade, você não sabe, aqui meu marido está me dando um trabalho tremendo, estou com um filho doente, um problema no trabalho, telhado quebrou, não dá, vamos deixar para amanhã, né? Então amanhã eu tento tal bem-aventurança, porque hoje não, né? Gente, vamos lá, né? Eu também sou de carne e osso, não é verdade? Não. Tá bom? São todas as atitudes descritas das bem-aventuranças são esperadas de um discípulo, porque o discípulo é bem-aventurado, e se ele é bem-aventurado, ele é feliz em qualquer circunstância. Então, é correto pensar que a manifestação de alguma dessas qualidades pode ser mais percebidas do que outras, devido a imperfeições aqui geradas pelo pecado. Aí eu preciso concordar com você, né? Parece aqui, então, que a gente está dando uma colher de chá, né? Vamos, pera um pouquinho, vamos dar uma aliviada. Então, cara, eu tenho mais facilidade com aquilo do que aquele outro. Eu concordo com você. Para alguns é mais fácil demonstrar que é mais calmo, né? A gente brinca com o pastor Oswaldo, que quando ele está muito nervoso, ele faz assim, droga, gente. Então, saiba que ele está, assim, estourando, né? A hora que ele faz isso, puxa, que droga,
né? Eu já vi pouquíssimas vezes isso acontecer, mas ele está estourando, né? É quase lá, tá bom? Então, as imperfeições que o pecado nos trazem não vêm novamente serem justificadas por aparências externas, porque brincando com o pastor Oswaldo, ele pode fazer até externamente só assim, puxa, que chato, mas por dentro ele já falou 5.000 palavrões, ele já desejou mal para a pessoa, ele já quis destruir, se eu pudesse eu acabava com ela, mas por fora ele só fez assim, puxa, que desagradável, né? Temos que tomar uma atitude. Não é isso que nós estamos falando. O pessoal asiático, cultura asiática, se você tem contato com cultura asiática, eles têm um controle emocional muito forte. Eles externam muito, né, facialmente, muito pouco. Né? Brincam com os britânicos também, que são assim. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos dizendo o seguinte, que internamente, às vezes, a gente está mais afetado numa área pelo pecado. Lembra que tudo que a gente faz está contaminado pelo pecado. A gente, às vezes, não está tão profundo. Poxa, essa é outra análise, mas acho que vale o tempo. Eu gosto de carne, tá bom? Se você não gosta, me perdoe o exemplo, mas acho que você vai entender o exemplo. A hora que você pega uma peça de carne e a gordura, você consegue ver por todo aquele corte de carne, então a gordura está entremeada. Mas é só um pouquinho de gordura, sim, mas ela está por todo lugar. Então, os nossos pecados nos afetam em todas as áreas da nossa vida, mas tem uma diferença: a profundidade. Então, ele pode ter uma amplitude total, mas uma profundidade diferente, uma concentração diferente em áreas da nossa vida. Tá bom? Vou parar por aqui, porque esse não é o assunto, mas pense então em amplitude e profundidade. Nem todo mundo rouba banco. Nem todo mundo mexe na carteira das pessoas. Ok? Nem todo mundo faz isso. Mas só por isso, então, nessa área da sua vida, você está livre? Não, a gordurinha está lá. Você também está na amplitude, o pecado está lá, em todas as áreas. Mas ele não está concentrado ali. Então, na profundidade, talvez seja menor, mas na amplitude completa. Isso estava por trás da mensagem que o Senhor Jesus estava falando para os seus discípulos. Eu não estou inventando, aquelas pessoas estavam ouvindo esse pensamento do Senhor Jesus. Esses textos fui eu que fiz, então eu rio às vezes porque eu já tinha ideia de fazer diferente, né? Mas vamos lá. Então, ora, é preciso, então, diferenciarmos algumas ações humanas que se assemelham às apresentadas nesse sermão. Ficou horrível essa marcação, a gente precisa, então, vir aqui e diminuir a ponta do lápis. Agora vai ficar menos ruim. Veja, a gente precisa, então, diferenciar algumas ações humanas que se assemelham a essa apresentadas pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte. Pois ele não está tratando temperamento. Vamos parar um minuto aqui. Você já ouviu falar, né? Gente, eu sou assim mesmo, não é? Você tem que me aguentar. Tudo tem limite, não é verdade? Pô, eu sou assim, minha mãe era assim, meu sangue aqui, ó, é de descendência num tal, não vou nem dizer qual, porque você pode ter aí, você vai achar que eu te conheço, né? Mas não, minha descendência é tal, eu herdei isso da minha avó. Ih, eu sou ainda muito melhor que a minha avó. Se você conhecesse a minha avó, você ia ver o que era tal coisa. Eu já fiz isso, tá bom? A gente faz isso. Mas não é disso que o Senhor Jesus está tratando aqui. Isso existe? Existe. É disso que ele está tratando? Não. Isso é comum a todos os seres humanos. Ele está falando para os discípulos dele. Ok? Vamos, então, para a primeira bem-aventurança, em específico. Então, como eu propus para vocês na primeira aula, eu não vou fazer o texto, a ideia do texto, eu não vou seguir o texto sempre na sequência, como a gente viu na primeira aula. Eu vi a abertura, o contexto, e eu já fui para o final. E nós vamos fazendo assim um triângulo, e nós vamos chegar ao final do texto relatado por Mateus, fora da sequência cronológica de escrita. Mas eu fiz uma associação lógica desses pontos, ok? Então, nós vamos começar aqui com Mateus 5:3, que a gente pode chamar da primeira bem-aventurança.
Olha só que legal, né? Então, o Senhor Jesus, lembra? Puxa, a aula passada era muito importante, né? A gente viu todo o contexto para você entender aqui. A gente precisa sentar lá no monte, calçar sandálias de quem estava ouvindo isso, e não da sua interpretação, né? Eu sempre brinco do óculos. A gente precisa pôr as lentes, a gente precisa ver pelo ponto de vista de quem estava lá, né? O que essas pessoas estavam entendendo daquela época, né? Então, o Senhor Jesus senta, aquelas coisas todas, imagina o silêncio, quieto aí, cara, quieto, quero ouvir, né? Depois, fora daqui, a gente pode ver como é que essas pessoas gravavam as coisas, como é que elas armazenavam o conhecimento, é uma outra coisa curiosa, se a gente sai da igreja e já não lembra mais nada que o pastor disse no sermão, quando entra no carro, que sentido fazia o Senhor Jesus fazer esse ensinamento ao ar livre e depois de lá ninguém lembrar mais nada, né? Então, isso é algo para você pensar. Mas vamos lá. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Gente, matamos. Se a gente quer ter o reino, né? Se a gente quer pertencer ao reino de Deus, a gente vai ser humilde, ó. E essa palavra humilde, como eu coloquei aqui, ela traz mesmo a ideia de pobreza, tá? De ser miserável. Resolvido, pessoal. Já está na crise mesmo. Vamos acabar com tudo que a gente tem. Já tá, não é assim, a gente já fala assim, ai, vou perder tudo, o que vai acontecer? Então, vamos, entrega tudo, libera tudo, vamos ser pobre, humilde, entende? E aí nós já vamos estar no reino, porque deles é o reino. É o que está escrito aqui, pô, o Senhor Jesus está dizendo isso. Então você entende porque houve tempos e algumas denominações que entendem que você tem que se isolar do mundo, vende tudo, veste lá uma roupa bem humilde, nunca mais faz barba, escova dente, higiene pessoal, não faz mais nada, ok? Vamos ser pobre, miserável, humilde. Puxa, porque está aqui a promessa, né? Bem-aventurado, felizes os humildes, os pobres, porque dele é o reino dos céus, né? Então, eu queria, espero que você esteja entendendo a minha ironia, né? Eu preciso, como nós estamos pegando a primeira bem-aventurança, pensando assim, que você lembre o seguinte, o Senhor Jesus colocou as bem-aventuranças, veja, nós estamos ouvindo um sermão proferido pelo Senhor Jesus, tá bom? Eu queria estar lá, eu não sei você, mas eu queria estar lá. Como é que ele falava, qual era o tom de voz, se ele aumentava, se ele diminuía, como é que ele fazia? Nós estamos falando com alguém que era perfeito. Eu queria ver um sermão perfeito, né? Então, o Senhor Jesus colocou essas bem-aventuranças em uma ordem, e não foi o acaso essa ordem. Se ele está dessa forma, o Senhor Jesus sabia o que ele estava fazendo, não foi assim, lembrei disso agora, gente, peraí, vamos falar disso. Não, tinha uma ordem ou uma sequência lógica e espiritual. Então, tem lógica, ele sabia como as pessoas pensavam que estavam ouvindo, e ele seguiu, então, uma sequência lógica. E ainda estou reforçando, sim, eu já falei isso, você já disse isso, já. Mas para a gente lembrar, se funcionar, só funciona quando está ligado. Nós devemos lembrar que não são características do ser humano natural, tá bom? Não é natural. Então, se você conversar isso com alguém que não é discípulo, ele vai achar que você está louco. Eu estou reforçando, já falei isso algumas vezes. Qual é a palavrinha? Quando eu já insisti, a ideia aqui de colocar as palavras aqui mais próximo do original não é para demonstrar qualquer coisa de conhecimento de grego, qualquer um de nós pode fazer, mas a ideia de ver, a gente ver um filme dublado e escutar a língua. Se você fala outra língua, você já entendeu o meu exemplo. É bem diferente, ok? Então a ideia é ver aquelas pessoas que estavam lá sentadas, que ouviram essa palavra, gente, existiam pelo menos duas formas de falar que a pessoa era pobre. E o Senhor Jesus usou a que é pobre, é a que é miserável, é a que não consegue nada. Imagina uma pessoa extremamente miserável em todos os aspectos, que ela depende 100% para viver de outro. Essa é a palavra que o Senhor Jesus usou. O Senhor Jesus, então, né, é uma pena que vocês não respondem, então não vou fazer a pergunta. Está o Senhor Jesus, então, afirmando que os pobres, esse em não existe, como herança, né? Os pobres vão ter como herança o reino dos céus. Então, gente,
o texto parece que está bem claro. Né? Se o Senhor Jesus está dizendo que bem-aventurados são os pobres que vão ter o reino dos céus, você já pensou que a pior coisa que você pode fazer é ajudar alguém que está necessitado? Já pensou nisso? Não, pera um pouquinho. Bem-aventurados são aqueles que são pobres, miseráveis, não tem mais nada. E eu vou fazer uma assistência social, eu vou tentar tirar essa pessoa da pobreza. Então é a pior coisa que eu posso fazer para ela, gente. Eu deveria, então, incentivar a pobreza. Vamos incentivar a pobreza. E a hora que eu estou ajudando a pessoa, pô, ela está saindo do reino. Ela já estava lá, quanto mais eu ajudo, ela está saindo. Não faz o mínimo sentido. Mas há quem diga isso, há quem promova a pobreza, ou a gente vender todos os bens, acabar com tudo, para atingir esse objetivo. Ora, veja, não sei se vocês conhecem e sabem, mas existem pessoas que vivem declaradamente da miséria. Eles são pedintes ou mendigos. Como é que o Rodolfo fala? Não é andarilho, ele tem um outro termo que ele andante. Né? Esse vocabulário eu aprendi com o Rodolfo, amigo meu, a gente anda aí por aí, e ele fala assim, nossa, você viu aquele andante? Eu penso assim, todo mundo andante, é todo aquele que não é estático, então árvore não é, mas isso é outra conversa, né? Só para irritar o Rodolfo. Então, há pessoas que exploram a misericórdia, exploram a boa ação dos outros profissionalmente. Não sei se vocês sabiam disso. Há ONGs, há clubes, há organizações que exploram a pobreza. Estes aqui são extremamente cara de pau, no seguinte sentido, além de eles terem um site, esse site foi tirado do ar, ele existiu, mas o site existia, eles estão dizendo, não, me dá dinheiro mesmo que é para cerveja, para o uísque, para o vinho, entendeu? Para eu comprar, não está aqui, mas possivelmente droga, etc. É um trabalho mesmo. Então, eu não vou mentir para você, olha como eu sou um cara legal, não vou te enganar, falar que meu filho está lá doente em casa, eu vou pegar esse dinheiro para outra coisa. Não, não, é para uísque, para bebida, etc. Veja, ó, isso é espalhado pelo mundo, tá? Então, a gente tem pessoas que pedem profissionalmente, que se apontam miseráveis profissionalmente para tirar proveito de outros. E isso não é de hoje. Na época do Senhor Jesus, isso já acontecia. O Antigo Testamento mostra que a pobreza sempre foi presente no meio da terra, do ser humano, de todas as civilizações. Leia o Antigo Testamento, você vai ver quanta gente passava fome. Leia no Antigo Testamento que quem plantava precisava deixar, sendo aqui bem simplista, uma parte, uma quantidade ele não deveria colher, perdão, uma quantidade próximo à cerca para dar chance dos miseráveis ir lá e conseguirem se alimentar. Era lei. Então existia ali uma preocupação com a pobreza, não para extinguir a pobreza, mas para deixarem as pessoas pobres se alimentarem. Então a pobreza foi algo que sempre esteve na história do ser humano. Agora, o que a gente está focando aqui? Verdadeiramente humilde, quem é verdadeiramente humilde, não tem dependência de escola, da sua posição social. Também não se apoia numa conduta moral ou de habilidades gerais e particulares. Sabe por que eu estou falando isso? E tem muitos de nós aqui que faz assim, sabe por que eu estou nessa situação que eu estou? Porque eu não estudei em tal lugar. Meu pai não me pagou tal escola. Por que eu sou infeliz? Porque eu não tenho tal carro. Com tal carro eu ia chegar melhor, eu nem chegar suado, eu ia chegar mais rápido. Eu estou aqui porque eu moro nesse bairro, não é verdade? Então eu sou humilde, sou infeliz. Então, as pessoas, então, apoiam essa questão de humildade em situações financeiras e comerciais, bens materiais. Não é isso que o Senhor Jesus está falando para aquelas pessoas, não faria sentido isso para aquele público. Então, vou dar uma ilustração para você de algumas pessoas que tinham tudo para ser grandes e elas demonstraram claramente a sua humildade, a sua miséria espiritual. Lembra da historinha de Gideão? Gideão, eu praticamente fui evangelizado com ela, né? Eu sempre gostei de histórias de guerra. Leia a história de Gideão, né? Gideão tem o privilégio de conversar com um anjo em particular, porque foi
a dizer a ele que ele ia fazer um grande feito. Olha esse Gideão e fala assim, eu sou o cara, tá vendo? Não, olha, tá vendo? Porque eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. Deus mandou até um anjo para falar comigo. Agora sim eu vou fazer tal coisa. Ó, eu vou fazer em nome de Deus. Não. Ele se demonstrou humilde, miserável. Senhor, quem sou eu, Senhor? Lê a história de Gideão. Quem sou eu? Eu sou menor da minha tribo, eu sou menor. Eu não, Senhor. Eu não. Essa é a atitude de um exemplo de um miserável espiritual. Moisés, precisa falar de Moisés? Qual foi a atitude de Moisés quando Deus chamou Moisés? Não, senhor, eu não. E não é covardia, tá? Porque eu já vi gente falando assim, não, porque ele se coitado, ele se achava incapaz. Não, era só o fato de Deus ter gasto um tempo direto com ele. Ele fala assim, quem sou eu, Deus? Quem sou eu? Quem sou eu? Moisés, ele se mostrou completamente indigno, incapaz para realizar uma tarefa proposta por Deus. Muitos de nós vão falar, agora que Deus está mandando, nossa, se eu sozinho já fazia, agora com Deus, hein? Mandando diretamente aqui, agora eu arrebento. Mexe comigo para ver então agora, né? Não, ao contrário. Não, Deus, eu não posso nem pensar em realizar tal coisa que o Senhor está pedindo. Davi responde ao Senhor, quem sou eu para que venhas a mim? Como assim, o Senhor? Vem a mim? Quem sou eu? Você tem essa definição de você mesmo? Quem é você? Quem sou eu para Deus estar preocupado comigo e com você? Por quê? O que você tem de bom? O que eu tenho de bom para Deus estar preocupado comigo? Isaías, Senhor, eu sou homem de lábios impuros. Pedrão, hein? Pedrão enérgico. Tá bom? A gente muitas vezes faz caricatura de Pedro, até como se ele fosse bobo, se vocês me permitem o exemplo. Pedro era homem, com H maiúsculo. Ele era pescador. Se você já teve contato com pescador de profissão, eu já tive a oportunidade. As mãos são grossas, calejadas, todas rasgadas. Ele perde, às vezes, até sensibilidade. Entendeu? Ele é bruto, ele é forte. Você não vê o pescadorzinho mirradinho, não. Ele puxava as redes, não tinha motor naquela época. Pedro devia ser o cara, forte, impetuoso mesmo. Aí Pedro diz assim, quando ele realmente entende que ele estava ao lado do Senhor Jesus, o próprio Deus, o que ele diz? Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Não há nada que eu possa fazer para estar próximo do Senhor. Retira-te de mim. Esse é o Pedro. E não o contrário. Não, deixa que eu resolvo. Vou pular Paulo. Se você olhar as declarações de Paulo, como Paulo fazia, como ele poderia bater no peito e falar, peraí, porque eu sou Paulo, eu fundei essa igreja aí, eu vou fazer. Nunca teve esse tipo de postura. Agora, podemos pensar no próprio Senhor Jesus. Estude o Senhor Jesus com a lente da humildade, né? Da pobreza. Quem era o Senhor Jesus? Não estou só falando que a gente coloca ele, então, como miserável, né? Todas as fotos que tentam fazer do Senhor Jesus, ele está fraquinho, não é verdade? Ou ele é bonitão. Tem um momento que ele é bonitão, cabelo, olho azul e tal, que não tem nada a ver com as pessoas daquele local. Ele seria uma pessoa, um alienígena ali dentro daquele local. E a Bíblia deixa claramente que ele era mais um. Quando olhavam assim, ele estava dentro do povo. Então, mostra, ao outro momento ele franzino, acabado, magro, miserável. Não é dessa pobreza que nós estamos falando. Ele tinha uma profissão digna, ele ganhava dinheiro, ele trabalhava, lembra? Ele era carpinteiro, nem pôde escolher, essa é outra conversa legal para falar com os jovens, né? O Senhor Jesus não teve nem escolha da profissão como a gente dá para os filhos hoje. Mas veja, o Senhor Jesus mostrou em toda a sua vida terrena está completamente na dependência do Pai. Puxa, esse é outro estudo muito legal, né? Essa opção do Senhor Jesus ter se esvaziado. Olha que exemplo. Nós achamos que somos algo, né? Porque eu vou falar por mim. Sabe com quem você está falando? Sabe quem sou eu? Você imagina o Senhor Jesus, o que ele podia fazer? Você ia peitar o Senhor Jesus e falou assim, soldado, dá licença, sabe com quem você está falando? Cara, se por mim você não estaria nem aqui existindo. Nunca tomou esse tipo
de atitude. Talvez uma resposta que ele deu mais próxima para mostrar quem ele era foi quando ele já ia para ser crucificado. Ele disse: não, você tem esse poder aí porque eu te dou, e ficou quieto. Não questionou nem a autoridade de quem ia condená-lo à morte. Então, para resumir, a humildade, se você quer colocar algo, uma ilustração, nós mostramos este exemplo aqui, de alguém que se diz pobre, ok? E precisa dos outros. Mas se a gente quer ficar numa ilustração pelo tempo que a gente tem, olha a diferença de postura deste. Esta pessoa aqui está numa situação de que ela não consegue nem levantar os olhos para pedir algo para alguém. O que vier está bom, de quem vier está bom. Ela não é digna, ela está num estado realmente de humilhação total, que ela estende a mão e não quer nem levanta os olhos, não pede, não fala. Ela realmente fica ali: eu não mereço nada, eu não tenho nada. O que vier está ótimo. E de quem vier, como vier. Não tem o mínimo de exigência. Aqui nós estamos mostrando de novo uma comparação física para ajudar nossa mente a ilustrar. Mas eu espero que você e eu tenhamos esta postura espiritualmente. Você é miserável dessa forma, de que você não consegue cometer um ato, por menor que seja, que tenha valor, e que, se o Senhor Deus não tiver presente, de nada vale. Só você com você mesmo sabe responder isso. E olha, isso é um fruto. Essa postura não é algo que eu tenho que fazer para ser feliz. Não, você já é assim porque você é feliz. Gente, eu não era nada, eu não tenho nada. O Senhor Deus me salvou. Ele veio até mim. Então eu não preciso de mais nada, Senhor. Então eu sou feliz. Aí alguém de fora vai falar assim: feliz é esse aí mesmo. Esse cara pode ser feliz. Pô, ele foi salvo. Ele tem a vida eterna. Ele tem promessas do já e ainda não, que eu não tenho. Por isso ele é feliz. Então, independente da circunstância que nós passamos como servos do Senhor Jesus, nós demonstramos essa pobreza, essa miséria de espírito, porque nós somos felizes. Então você não bate no peito em momento nenhum: eu fiz, eu consegui, eu vou fazer. Porque... Não, e as pessoas notam isso. Puxa, por que você é assim? Está passando por tudo isso, você não tem isso, está morando em tal situação, você está com a família doente, foi demitido, sei lá por quê. Por que você tem tal situação? Por que você tem tal, desculpa, expressão, atitude? Por quê? Por que você é tão humilde assim? Você podia ter batido nele, gritado com ele, falado com ele, exigido seu direito, feito assim. Você não fez. Por quê? Calma. Principalmente para nós homens, calma. Ninguém está dizendo aqui que nós somos covardes, uma expressão que eu aprendi outro dia: fracalhão, ok? Não somos covardes, medrosos, entendeu? Não vamos defender nossa família, nós não temos honra. Não é disso que nós estamos falando, nós vamos falar isso para frente. Não é disso que nós estamos falando, ok? Mas nós estamos falando da sua humildade de espírito. Então, essa talvez, então, seja a figura que dê ilustração para isso. Nós falamos isso aula passada, vou falar aqui só para relembrar. Veja como os exemplos vão, se você olhar o texto de Mateus, aonde isso está, quando ocorreu a oração do fariseu e do publicano, lembra? Agora, talvez você conheça a ideia na cabeça, quando você olhar a historinha da oração do publicano e do fariseu, você vai entender. O publicano não estava deixando de ser publicano, o fariseu não estava deixando de ser publicano, mas o publicano fazia assim: ai, Senhor, quem sou eu? Ele com Deus. Vamos lá. Eu vou me arriscar em fazer o que, né? Alguma pergunta, trauma de infância, comentário, mágoa. Alguém quer comentar algo? Ok. O Senhor Jesus, para o pessoal que estava ali,
ele começa, então, a contrapor a sociedade, colocando pessoas desqualificadas como sendo as mais qualificadas para pertencer ao reino de Deus. Se você está tomando nota ou fazendo uma observação, guarda aí. Todo esse tempo que a gente vai passar junto, você vai notar isso. Todo mundo que esperava já estar em primeiro lugar da fila, eles já foram precedidos por outras pessoas. Cara, isso é fantástico, você olhando nesse tempo que a gente tem aqui, olhando o sermão do Senhor Jesus. Então, assim, as pessoas que se achavam assim, eu sou amigo do cara, não, eu consigo, eu vou estar na frente, essas, não é que vão passar na sua frente, já passaram, tá bom? Você, olha, o reino de Deus já pertence a estas e não a vocês. Então, pessoas precederam grandes nomes da sociedade da época. Também é importante dizer que a riqueza não tem problema nenhum. Não é verdade? Tem algum problema ser rico? De maneira nenhuma. A riqueza vem de Deus. O ponto está, falando sobre dinheiro especificamente, riqueza, é que Deus vira as costas aos ricos de espírito, gente. A riqueza pode tornar uma pessoa também arrogante de espírito? Acho possível. Então é só o pobre, então, que não é arrogante de espírito? Não, a gente já viu bastante pessoas que estão numa miséria, estão numa situação, vou usar uma palavra forte, desgraçada, que não estão experimentando a graça de Deus, né? Desgraçada e continuam arrogantes de espírito, né? Se a gente vai trazer aí para ilustração social, eu já dei coisa para a pessoa olhou, mordeu um pedacinho e jogou fora, e disse que estava morrendo de fome. Eu já vi isso acontecer. Então, não é necessariamente o dinheiro. Então, Deus aqui não está falando sobre o dinheiro. Aqui não. Esse rico e pobre não tem nada a ver com a sua conta bancária. Mas ele está abrindo a porta às pessoas que se declaram totalmente miseráveis espiritualmente. Esses estão no reino. Só um instante. Eu queria, então, que você fizesse essas perguntas para você mesmo. Se você quiser marcar, hoje em dia, então, lembra, as pessoas que estavam lá assistindo o Senhor Jesus não tinham nem onde anotar. Hoje você pode tirar até uma foto, ou aqueles que gostam assim, pode tirar um print da tela. Vamos lá. Eu estou em acordo completamente com esta descrição? Não, essa não precisa responder. Pense. Qual é meu sentimento ao pensar que estou e estarei na presença do Senhor Jesus, o próprio Deus? Não, peraí, Elcio, explica melhor, não estou entendendo o que você está dizendo. Não. Lembra do já e o ainda não? Isso é muito legal. Então, assim, você já está na presença do Senhor Jesus. É uma promessa que ele fez e ele cumpre. Ele está aqui agora. Ele está aqui e agora. Você não está vendo. Não é visível, mas ele está aqui agora. E qual é o sentimento a hora que você lembra de que ele está aqui agora vendo o seu interior? Ele não está vendo as suas ações aqui, ele não está julgando se você queria mandar alguém, né, plantar batatas e você disse, não tem problema, querido, não acontece, não é? Todo mundo é pecador mesmo, e por dentro, não, o Senhor Jesus enxerga o que só você enxerga, e lembra que ele já sabe o que nós vamos falar, e pode colocar isso como pensar, quer dizer, antes de você pensar, ele já sabia, daí, como é que você se sente com isso? Não é depois, um dia eu vou prestar conta, né? A gente dá aquela aliviada de tempo, ele vai esquecer mesmo, um dia, né? Vai passar. Não. O já e o ainda não. Agora. Quais são os seus... eu coloquei os meus, né? Escrevi em primeira pessoa, então tá bom. Quais são os meus maiores valores? Né? Ou quais são os seus maiores valores, suas prioridades nas suas orações? Veja, você é um servo do reino. Você é servo de um reino. É que a gente não vem de um reinado, né? A gente tem dificuldade de entender o que é ser
servo de um reino, né, de ter um rei realmente. Mas quais são as suas prioridades na oração? Eu posso falar por mim, é eu, né? Senhor, eu fiz isso, eu amanhã, eu vou fazer, Senhor, a minha mãe, Senhor, o meu pai, o meu emprego, a minha igreja. Não é, Senhor? O meu tornozelo está doendo, o meu exame que eu fiz, o meu. Essa é uma característica dos humildes em espírito. Eles já são bem-aventurados, eles já são felizes em qualquer circunstância. Pense. Na sua vida diária, né? Aí você começa, então, se as primeiras orações podem refletir algo interior, como é que você está na sua vida diária, nas suas ações, no seu dia a dia, no seu relacionamento? 360 graus, todas as áreas da sua vida. As pessoas conseguem perceber em você humildade de espírito? Eu não estou dizendo que você, né? Estou sendo chato aqui, não estou dizendo que você tem que vender seu carro e comprar do modelo inferior. Você viu como ele é humilde? Ele podia ter este carro e agora ele comprou menor. Este cara é humilde. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando no seu relacionamento com as pessoas na sua vida diária. Como é que você demonstra humildade? E agora, quando você está sozinho, você e você mesmo. Como é que você percebe a sua humildade de espírito? Quando você está sozinho, você acha que está sozinho, como é que você percebe sua humildade de espírito? Então, queridos, queria terminar esse tempo de hoje com estas indagações para você. São perguntas que você vai responder individualmente. Espero ter tirado de você de que a hora que você está sendo bigorna ou você está sendo martelo, que você tem que tomar uma ação, qual é o seu equilíbrio em termos de humildade de espírito? O que é que você faz pela sua própria força se você está sendo um martelo? Então, eu vou fazer porque eu consigo mudar isso daqui, eu vou realizar. E o quanto, às vezes, você está sendo bigorna, você está sofrendo pressão, você está aguentando algumas coisas e você está sendo humilde de espírito. Quanto é que você consegue segurar? Sabe que tem gente que faz assim? Eu aguento tudo, você não sabe o que eu estou passando. Quanto tempo eu segurei tal coisa? Você não sabe, foram meses, anos, até criar essas crianças, até trabalhando para aquele cara. Não é disso que nós estamos falando, gente. Nós estamos falando de alguém que, assim, eu já sou feliz. Por isso, eu demonstro humildade de espírito. E só é feliz e consegue demonstrar humildade de espírito porque é feliz aquele que pertence ao reino. É isso que está sendo dito ali. As pessoas que estavam sentadas estavam entendendo isso. Então, vocês pertencem ao reino? Então uma característica esperada de vocês é serem humildes de espírito, porque vocês já são felizes. Esse é o raciocínio. E por que vocês já são felizes? Porque vocês pertencem ao reino. Ora, se vocês pertencem ao reino, vocês já são totalmente felizes. Então, é uma característica desses que são totalmente felizes demonstrarem humildade de espírito.